Essa é a comunidade de Petare. Muitos dizem que esse é o lugar mais perigoso do mundo. Em um dia bom, apenas 30 pessoas são mortas. Em um dia ruim, mais de 100 pessoas são assassinadas, talvez uma a cada 20 minutos. Esse é o nosso centro de operações. Hoje vamos visitar uma comunidade onde as pessoas vivem com apenas 4 ou 5 dólares por mês. Estamos em um apartamento típico dessas comunidades. Como era de se esperar, a geladeira está vazia. E também palácios com lustres feitos de ouro. Esse é o Salão Simão Bolívar, que fica no Palácio Presidencial. E essa é a espada que Vladimir Putin deu de presente para o presidente Nicolás Maduro. Como deve ser a vida num país onde todo mundo tem armas e algumas pessoas são até enterradas com elas? Essas armas são vendidas no mercado clandestino dia e noite. O que vocês estão fazendo? Trocando dinheiro? Não, estamos trabalhando. Como os assaltos são praticados aqui? Então ele me abordou. Sabe como é? Tudo acontece muito rápido. Eu escutei um clique e a arma dele já estava na minha cabeça. E qual é o preço de uma vida humana? Uma bala. Uma proposta. Como as gangues sequestram as pessoas. Tá cada vez mais difícil encontrar alguém com dinheiro. E como o governo trata os jornalistas. A equipe da Univision Notícias narra como transcorreu a entrevista entre Jorge Ramos e Nicolás Maduro. Aquilo virou um verdadeiro caos e vi todo mundo correndo. Então, da próxima vez que disserem que as comunidades são perigosas, lembrem-se disso. A fome obrigou pessoas do país inteiro a procurarem comida no lixo. Essa curvatura e esse bumbum são tipicamente venezuelanos. Aqui a gente pode ver que esse é o corpo ideal para uma Miss. E o que é a negligência a nível de Deus? Eu não posso acreditar. Como é possível que eles não sabiam? Fomos convidados para fazer uma entrevista, nos trouxeram ao Palácio Presidencial e depois nos disseram que o presidente está fora da cidade. É inacreditável. Eu não tenho palavras. Estamos falando da Venezuela, do país mais rico em petróleo do mundo e também um dos mais perigosos. Sua cidade mais perigosa é a capital, Caracas. E o que Caracas tem de mais perigoso são as comunidades como Las Minas, La Vega, Catia, 23 de Janeiro e, obviamente, Petare, o lugar mais hostil de toda a América Latina. Hoje esse será o nosso destino. Venham comigo. Venezuela. Alguns anos atrás, quando eu vim pela primeira vez à Venezuela, a primeira coisa que me disseram foi: nem pense em tirar fotos ou gravar vídeos com a janela do carro aberta, num semáforo ou num engarrafamento. Alguém pode parar, enfiar uma arma pela janela e levar inclusive sua aliança de casamento. Olhem esse policial, ele tá na garupa de uma moto segurando uma arma. As ruas são os lugares mais perigosos aqui. Isso é o que você nunca deve fazer aqui em Caracas: parar o carro e ficar sentado dentro dele. Quando você menos esperar, estará rodeado por homens armados. Se você não sair por conta própria, eles tirarão você à força e levarão o seu carro. Essa mulher freia na curva. Aparece um carro ao lado e um homem desce e tenta abrir a porta do carro dela. Felizmente, ela conseguiu acelerar e sair. Mas esses homens irão atrás de outra vítima, não tem problema. Uma vez me assaltaram. Eu tinha sacado dinheiro e estava saindo do banco. Eu vi que tinha um cara por ali me observando. Justo ao lado do banco tinha uma lanchonete. Fui pra lá e o cara me abordou e sacou a arma. Era uma Glock, igual a que os policiais daqui usam. Ele engatilhou e apontou pra minha cara. Dentro da lanchonete? Dentro da lanchonete. Vejam, a escola inteira entrou para roubar uma loja. Os alunos mais velhos levaram bebidas alcoólicas e cigarros. Os mais novos pegaram doces e o professor, o homem de camisa amarela, pegou tudo na caixa registradora e ainda por cima levou a impressora de notas fiscais. Então ele me abordou. Sabe como é que é? Tudo acontece muito rápido. Eu escutei um clique e a arma dele já estava na minha cabeça. Eu consegui agarrá-lo e empurrá-lo. E a mulher que estava sentada perto de mim começou a gritar, feito uma louca: "Eu estou grávida, não atire! Por favor, por favor!" E foi assim, em 2 ou 3 segundos. Quando eu dei uns 2 passos para trás, ele já estava com a arma apontada para mim. E aí ele levou minha bolsa com todo o meu dinheiro. Eu fiquei parado, um pouco desorientado, sem entender nada. Sabe como é que é? Daí o cara saiu de lá na boa e o camarada dele já estava esperando. Eu saí da lanchonete e vi que a uns 20 metros
dali tinha uns policiais. Dos dois lados, do direito e do esquerdo. E eles não fizeram nada. Vejam essa mulher dentro do ônibus. Ela tá sentada comendo um salgadinho quando de repente começa a ação. Ninguém sequer grita e a mulher continua comendo. Ela abre a bolsa, pega a carteira e o celular, o homem tira todo o dinheiro e devolve a carteira para ela. Não há motivos para se incomodar com isso. Ela continua comendo tranquilamente. E o que você faz para evitar ser assaltado? Quais são as regras? Você tem que dar uns safanões. Eles são uns cagões. Eles estão tão acostumados que ninguém fale nada quando eles assaltam. Ninguém os enfrenta. Uma vez um cara chegou perto de mim assim e disse: "Me dá tudo que você tem." E eu disse: "Mas que merda é essa? Você quer ver o que eu tenho? Eu vou te mostrar agora mesmo, idiota." Eu dei um soco na cara dele e o cara saiu correndo. Nossa, todo mundo aqui diz que a gente tem que fazer tudo o que eles mandarem. Sim, mas isso serve para eles. Eu cheguei aqui em 1995 e depois de 92 e 93, você sabe, nada disso me assusta mais. Em Volgogrado eu vivi tempos mais difíceis. Sasha se mudou para Venezuela nos anos 90, época em que na Rússia o poder estava na mão dos gangsters e aqui estava tudo tranquilo. Alguns malandros até se vestem de policiais. Em plena luz do dia, 2 policiais param em frente a uma loja. Oi, cara, o que você tá fazendo? Tá bom, dá uma volta. Com calma. De cara pra parede. O que você tem no bolso? Nada? E no outro? Deixa eu ver seu celular. Que legal, excelente. E aí, companheiro, quer um celular? Toma, dá de presente pra sua esposa. Não? Bom, então tá, eu fico com ele. Tá bem, cara, se cuida. Ué, mas o que foi isso, hein? A maioria das comunidades estão nos morros. Por isso, o acesso a elas é basicamente por escadas. É muito sobe e desce. Néstor Pátrio Morte, Diego Santana vive. Essas comunidades são tão perigosas que até Jesus carrega uma arma. De um lado diz, viveremos. Do outro lado, perto da Virgem Maria, carregando um rifle, diz, venceremos. Essas comunidades são relativamente recentes. Assim era Caracas nos anos 60. Elas não estavam presentes nem na cidade nem nos subúrbios. Elas surgiram nos anos 80 e 90, quando os moradores começaram a se mudar para as encostas dos morros, onde o terreno era barato e ninguém queria morar. Mas tudo mudou no final dos anos 90, quando o primeiro presidente socialista da Venezuela, Hugo Chávez, começou a conceder terrenos aos pobres na cidade toda. E primeiro ele concedeu terrenos nos bairros mais ricos, inclusive próximos ao Palácio Miraflores. Essa é a sede da presidência e essa é a escada que ele sobe todas as manhãs. E olha que curioso, que tipo de vista vocês acham que ele tem daqui de cima? Exatamente, daqui ele vê as favelas e outras comunidades pobres. Estão por todas as partes. Há muitas casas humildes e elas formam uma espécie de comunidade menor. Pessoas humildes saíram das cidades pequenas, vieram para Caracas e as comunidades começaram a se proliferar. Agora elas dominam a cidade inteira e ocupam quase 80% da capital. Essa provavelmente é a comunidade mais estranha de Caracas. Esse prédio tem 25 andares e possui até um heliponto. Está sem terminar até hoje, mas as pessoas moram aqui. Dá pra ver que algumas pessoas construíram pequenas paredes. Já outras construíram paredes maiores e elas vivem assim. O prédio é chamado de Torre de Davi e até aparece na série americana Homeland. O personagem principal tem que passar despercebido e observar a vida dos moradores. É bem realista. Mas a maioria das comunidades tem outro aspecto, é claro. As casas são feitas de tijolos, uma em cima das outras. Elas são construídas em várias camadas. As mais novas vão em cima das mais antigas. É assim que a arquitetura funciona por aqui. Fazem uma segunda casa em cima e depois constroem uma terceira. E em cada andar vive uma família diferente.
As casas não têm números nem endereços, elas não seguem o padrão que todo mundo conhece. Os mapas digitais não ajudam nesse caso. Aqui em Panas existe um mapa analógico desses conglomerados. Eu acho que nunca foi visto algo assim. Para saber quem mora onde, as autoridades têm que criar maquetes de papelão representando as comunidades. Visitamos as casas, as famílias e vemos qual é a situação. Vemos quem recebe benefícios e quem não. Quem tem algum problema, alguma reclamação. Aqui está toda a descrição das comunidades. E assim nós, como revolucionários, podemos chegar nas casas e saber a quem temos que ajudar e a quem não. Entendeu? Isso é importante. A propósito, quando as autoridades dizem revolucionários, estão falando de si mesmas. Mas elas também não entram nessas comunidades e a polícia evita parar as viaturas por perto. As comunidades são controladas por grupos paramilitares chamados de coletivos, que são milícias armadas, assim como o exército. Muitos deles cobrem os rostos para não serem gravados e é óbvio por quê. É óbvio também como os milicianos ganham a vida. Aqui vemos um deles com uma arma na mão cobrando propina de um comerciante. As autoridades fazem vista grossa e eles não mexem com eles. E em troca, as milícias mantêm as comunidades sob controle. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam por aqui. E sempre quem sai perdendo no final é a sociedade. Todos os problemas com os manifestantes são resolvidos. Aqui vemos alguns milicianos se aproximando de uma manifestação. Um homem desce da moto e mostra uma arma. Desfocamos a imagem para cumprir com as regras de exibição. Um outro motoqueiro dá voltas com uma arma na mão. Corre! Centenas de criminosos, os mais perigosos do mundo, podem se esconder entre os milicianos de Caracas. Na primavera de 2021, por exemplo, o traficante de drogas mais procurado da Colômbia, Jesus Santrich, foi assassinado aqui. Os Estados Unidos ofereceram 10 milhões de dólares por informações que levassem à captura dele. Essa é uma foto de Jesus Santrich andando pelas comunidades de Caracas. Ele estava vestido de branco e escoltado por um membro da milícia. De acordo com os jornalistas, o traficante de drogas foi escondido pela milícia La Piedrita, liderado por Valentim Santana. La Piedrita é uma das 3 milícias mais perigosas de Caracas, assim como o Tupamaro e El Carpaica. Jornalistas locais dizem que cada uma delas tem mais de 2.000 membros. Estão armadas com fuzis americanos AR-15, com rifles russos e diferentes pistolas. Apesar do líder Valentim Santana gostar das Uzis, aqui ele mostra uma. Ele é procurado por roubo, assassinato, sequestro e extorsão. Na época de Hugo Chávez, tentaram reprimir a La Piedrita e prender Valentim Santana. Ele afirma ser o líder de um grupo chamado La Piedrita. Se isso é grave, muito grave. Se todos sabem o nome e o sobrenome dele, é estranho, muito estranho que o senhor Valentim saia no jornal 5º dia. Esse senhor tem que ser preso, porque é um crime ameaçar pessoas de morte. Ninguém aqui pode ameaçar ninguém de morte, nem fazer justiça com as próprias mãos. Mas Valentim nunca pensou em se esconder. E eu tô aqui mostrando a cara. Além disso, ele apoiou ambos, Hugo Chávez e seu sucessor Nicolás Maduro, o que facilitou a vida dele. No entanto, o que realmente facilitou a vida dele foi esse caminhão blindado. Valentim Santana o sugeriu como ponto de encontro. Chávez vive! A luta segue! Então hoje vamos percorrer as comunidades guiados por um dos moradores mais respeitados. Podem entrar. Com licença. Eu vou contar para vocês por que estamos aqui na Venezuela. Quando o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino da Venezuela, pedimos entrevista com os dois. O presidente queria nos conceder uma entrevista o mais rápido possível, e eu não tinha ideia do porquê.
Nós saímos do outro lado do mundo e viemos direto para cá. Passamos por Moscou, Istambul e depois chegamos em Caracas. Os representantes disseram que seria amanhã, mas o amanhã aqui pode significar amanhã ou nunca. Estamos esperando há 10 dias e ainda não fizemos a entrevista. Estamos esperando. Todos os dias recebemos ligações de diferentes funcionários do gabinete do presidente. Eles prometiam que a entrevista seria no dia seguinte. Mas o tal do amanhã significava tudo, menos amanhã. Tem que aguardar. Tá certo. Mas quantos dias a mais nós vamos ter que esperar? Espera um momento, por favor. Bom, como eu disse antes, vocês têm que aguardar até amanhã. Eu volto a ligar, isso é tudo que eu posso dizer. Até logo. Até logo. Obrigado. Mas que merda. Isso é incrível. Estamos esperando há uma semana. Eu estou suando com essa situação. Mas o que é isso? Fomos convidados na segunda-feira e hoje é sexta. Sempre dizem que a entrevista será no dia seguinte. Depois desmarcam, no outro dia ligam de novo e dizem o mesmo. Ontem disseram que a entrevista seria hoje. E nada. Disseram que vão ligar. Merda. A Venezuela está em uma crise presidencial há anos. De um lado está Nicolás Maduro, que tem sido presidente desde a morte de Hugo Chávez em 2013. Do outro lado está Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino em 2019. Ele é chamado de Obama da América Latina e, de fato, eles se parecem um pouco. Os Estados Unidos imediatamente reconheceram Guaidó como presidente legítimo. Quase todos os países da América Latina fizeram o mesmo, menos a Bolívia. A União Europeia também o reconheceu como tal. Os Estados Unidos concederam a ele acesso a bilhões de dólares de ativos estrangeiros venezuelanos. O Reino Unido também entregou a ele todo o ouro que Nicolás Maduro havia transferido para Londres. Maduro ainda era reconhecido como presidente pela Rússia, China, Irã e Turquia. Um pouco mais tarde, a União Europeia mudou de ideia. A Grã-Bretanha continua apoiando Guaidó. Segundo alguns cálculos, Guaidó tem mais de 30 milhões de dólares fora do país. Mas todas as contas que ele possui na Venezuela estão bloqueadas. Por isso, ele não pode fazer muita coisa. E Guaidó foi preso várias vezes. No verão de 2021, por exemplo, ele foi surpreendido em um estacionamento e quase foi detido. Mas se armou uma confusão e em 2 horas ele estava em uma coletiva de imprensa. Eu estava chegando quando, de repente, eu fui surpreendido no estacionamento. Mais uma vez, o líder da oposição de um dos países mais perigosos do mundo se autoproclama presidente, tem acesso aos ativos estrangeiros e faz um chamamento para derrubar o governo. Ele continua vivo, não foi preso e mora em um apartamento próprio no centro de Caracas. Ele se comunica com a mídia e de vez em quando organiza protestos com o apoio da população. É muito interessante como a ditadura venezuelana funciona, né? O país não só está sem todos os seus ativos estrangeiros, como também recebeu uma quantidade notável de sanções dos Estados Unidos. Então vejamos. Para comprar medicamentos, como por exemplo as vacinas contra a Covid-19, a Venezuela precisa de dólares. Para conseguir dólares, ela precisa vender petróleo. Mas com todas as sanções recebidas, ninguém quer negociar com a Venezuela. O triste resultado de tudo isso é que no país não há medicamentos, não há comida e não há muitas outras coisas. Agora a gente pode usar o metrô de Caracas de graça, porque não tem papel para imprimir as passagens. Simplesmente não tem como imprimir. As escadas rolantes não funcionam, não apenas no metrô, mas em todo o país. Parece que todas as escadas rolantes são falsas. Nenhuma funciona.
No entanto, o metrô de Caracas é bem novo. Os trens são modernos e o ar-condicionado funciona. Não há muito barulho e nem muita gente. Os franceses construíram um metrô e trouxeram seus vagões, por isso não há nada de surpreendente. Paris possui um dos metrôs mais desenvolvidos do mundo. Inclusive, existe uma linha onde os trens não precisam de condutores. Mas no último ano, o metrô de Caracas se tornou um desastre. Mais da metade dos trens estão quebrados e nos finais de semana as estações ficam fechadas. O metrô está cheio de criminosos, ouçam as sirenes. Ficamos esperando pararem de suar para que pudéssemos continuar gravando e se passaram 20 minutos e nada aconteceu. Uma loja próxima foi assaltada e as pessoas caminham tranquilamente. Os caixas eletrônicos não funcionam no país por falta de papel para imprimir os comprovantes. Aqui, lamentavelmente, quase todos os cartões estrangeiros não são aceitos devido às sanções. Há escassez de tudo. Estamos nos aproximando de um carro. Vejam a roda. Não se consegue encontrar pneus para comprar. Isso é uma ambulância de verdade transportando um paciente. E assim transferem um paciente devido à falta de ambulâncias. Colocaram um sofá na caçamba. Tem uma pessoa doente deitada nele, protegida por um guarda-chuva que está sendo segurado por um homem. Estamos em uma farmácia e as prateleiras estão quase vazias. Não há quase nada. Aqui vemos alguns líquidos antissépticos. Dos medicamentos disponíveis, praticamente todos são líquidos desse tipo para limpar feridas. Há algumas garrafas de água e alguns sucos. Os shampoos estão um pouco afastados uns dos outros para que a prateleira pareça menos vazia. Justo no Palácio Presidencial, bem aqui onde estamos, há uma sala especial onde os medicamentos são armazenados. Essa é uma reserva estratégica para durar de 3 a 4 meses. As pessoas vêm aqui e recebem esses medicamentos de graça porque é impossível encontrá-los. É isso mesmo. O presidente Nicolás Maduro tem uma reserva estratégica de medicamentos. A equipe dele distribui a quem considerem oportuno. Imaginem uma fila no Kremlin em Moscou, ou na Casa Branca em Washington, ou gente formando fila no Palácio de Buckingham para pedir remédios à rainha. Seria uma loucura, né? Então, senhor, eu preciso fazer o meu tratamento. Eu tô há 5 meses esperando esse remédio e eles não me dão. Não, mas... Sim, a gente entregou. Por favor. Espera aqui. Por favor, senhor. Tá, mas espera aqui, Maria. Mas eu preciso. Por que você não perguntou por mim? E agora uma coisa realmente difícil. Uma coisa sobre as sanções. Quando os Estados Unidos congelaram o dinheiro da Venezuela, estavam pensando em como punir o Maduro e o regime dele. Mas é aqui que vemos quem realmente é punido. Essa criança tem alguns meses e precisa de vitaminas para o coração para sobreviver. Mas essas vitaminas não entram no país. Foi no dia 11. Ela passou pelo cardiologista, fez uma ecografia e disseram que ela estava estável. Essa menina tem uma perna quebrada e precisa fazer uma cirurgia, mas eles não podem operá-la porque todo o equipamento necessário foi embargado. Eu espero que ela se recupere rápido, porque não foi uma coisa simples. Ela fraturou o fêmur. Fala oi. Essa criança tem 2 anos. As sanções fazem isso. Pessoal, não se preocupem com nada. Vai dar tudo certo. Não se preocupem. Chegamos ao palácio para finalmente fazermos a entrevista com Nicolás Maduro. Eles autorizaram a entrevista com o presidente na segunda-feira, mas foi o típico amanhã latino-americano. Finalmente recebemos a ligação dizendo que eles estavam nos esperando e queriam nos levar para um lugar. Um tenente da equipe de segurança presidencial veio nos buscar. Esse é um carro oficial, um modelo básico de uma marca chinesa que está em más condições. Quando tentamos abrir a janela, ouvimos um barulho.
Só para reforçar, esse é um veículo de segurança do presidente. Quanto vocês acham que ganha esse tenente que empunha uma arma e comanda outros soldados? Ele recebe $6 por mês de salário. É isso mesmo. Esse é o salário mensal dele. Bom, vamos falar sobre isso mais adiante. Há outras placas debaixo do banco. Eu tentei descobrir para que servem, mas o tenente não me disse nada. Me disseram que elas são usadas para roubos, mas eu não tenho provas e não quero acusar ninguém de nada. Estávamos a caminho da entrevista com o presidente, mas o tenente que estava dirigindo nos convidou para tomar um suco. Eu vou querer um desse aqui. Desse? Isso. Deixa que eu pago. Não. Obrigado. Maravilha. Isso se chama tiçana. É bebida e comida ao mesmo tempo, é gostoso. Bem bom. Uma tiçana custa cerca de 50 centavos de dólar. Isso quer dizer que custou a 6ª parte do salário mensal dele. O salário oficial, é claro. A gente está aqui no Palácio Presidencial de Nicolás Maduro e a gente precisa de um crachá de visitante para entrar. E com ele não só podemos entrar, mas também visitar o palácio. Vai ser tranquilo. Passamos a metade do dia conhecendo o palácio. Nos mostraram o estoque de medicamentos e outras coisas. Olha quem conseguiu pegar fraldas no palácio. Eles são revolucionários e têm privilégio. Mas não precisa se preocupar com nada. Aqui ficam as cartas que as pessoas escrevem para o presidente. Pedem crédito para o presidente, coisas referentes à saúde. Essa aqui, como podemos ver, é uma espécie de sala de controle do governo. Introduzimos os dados aqui e já muda essa outra parte. No entanto, os números não aparecem na tela automaticamente. Eles precisam ser inseridos manualmente. Big Data ao estilo venezuelano pode ser interessante, mas viemos aqui fazer uma entrevista. Mas acabamos sendo levados a um comício dos apoiadores de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano é quase uma celebridade. Ele usa jaqueta esportiva, canta e pode fazer discursos que duram horas. Ao lado dele é sempre alguns homens segurando umas pastas pretas, que na verdade são placas de blindagem. Para a recuperação econômica. Houve muitos atentados contra Nicolás Maduro, como por exemplo uma tentativa de ataque com drones durante um comício. Aqui vemos o presidente ser protegido com as placas de blindagem. Na verdade, os guardas são em sua maioria cubanos, porque os venezuelanos podem ser da oposição. A última tentativa de assassinato aconteceu em 2020 e foi orquestrada por mercenários americanos. Hoje é 3 de maio de 2020 e eu sou Javier Nieto Quintero. E aqui ao meu lado está o companheiro Jordan Goudreau. Quem está falando é um combatente das Forças Especiais Venezuelanas. O homem ao lado dele é o proprietário de uma empresa americana de serviços de segurança privada. Hoje às 17 horas começamos nosso ousado e ambicioso ataque que vai da costa colombiana até o coração de Caracas. Nosso povo está lutando nesse exato momento. O plano foi audacioso. Eles queriam desembarcar no noroeste da Venezuela, viajar de lanchas até o litoral próximo à capital e de lá dirigir por estradas montanhosas até Caracas, invadir o Palácio Presidencial de Miraflores e capturar Nicolás Maduro. A operação foi chamada de Operação Gideon. E foi um fracasso total. Todos foram presos, dentre eles 2 cidadãos americanos. Essa foi a última foto tirada antes deles serem presos. Os meios de comunicação venezuelanos exibiam com orgulho os passaportes e as confissões assinadas pelos dois, e também um contrato que supostamente foi assinado por Jordan Goudreau e Juan Guaidó. Mas o próprio Guaidó negou ter assinado qualquer tipo de contrato. No entanto, Jordan Goudreau, depois do fracasso, revelou tudo. Então, naquele momento, como o contrato foi completamente quebrado e a oposição não cumpriu a parte dela, agora sim eu posso
posso dizer que não há nenhum contrato. Não há. Você está dizendo que havia um contrato? Sim, eu fiz tudo o que estava combinado no contrato. Eu fiz tudo. Vamos lá, vocês querem ver... Vocês querem ver em inglês ou espanhol? Ambas, por favor. Dá pra ver bem que é o mesmo documento que os venezuelanos mostraram. Que fique bem claro que eu não recebi um centavo por isso. Nem eu, nem a minha equipe. A gente não recebeu nada. As autoridades americanas continuam negando ter qualquer ligação com esta tentativa de assassinato. Na Venezuela se fala muito sobre o papel higiênico. Aqui podemos ver várias prateleiras cheias, não falta. Mas o preço é exorbitante. Cada pacote custa entre 3 e 4 dólares, ou seja, quase $1 por rolo. Mais da metade dos venezuelanos ganha um salário mínimo. Esse senhor está protestando contra 30 milhões de pessoas terem que viver com $1,60 por mês. Mas é claro que ele está exagerando, porque em 2021 o valor chegou a $2,50 por mês. Quais são os salários típicos? Um servidor público ganha até $10 por mês, uma enfermeira até $5, um médico de um hospital público $25, o mesmo que um professor. Os vendedores ganham muito mais, os que trabalham em empresas privadas. Os professores universitários ganham $100. Ao mesmo tempo, os preços são 2 ou até 3 vezes mais altos que em Moscou. Por exemplo, 1 quilo de batatas custa quase $3, 1 quilo de maçãs custa cerca de $10 e as pessoas têm que pagar em dólares, embora a lei proíba. Estamos agora na seção de bebidas alcoólicas e nenhuma garrafa aqui tem preço. Todas elas são importadas. O câmbio não está estável e os funcionários estão cansados de trocar os preços todos os dias e por isso decidiram tirá-los. Para saber quanto custa, você tem que ir até o caixa. Aqui também não tem etiqueta de preço, mas antes tinha. Ela foi tirada porque esse produto também é importado. É italiano. Mais uma vez depende do câmbio do dólar, do euro, por isso o preço muda. No caixa eles pedem o número do passaporte, mas se você der qualquer número de 6 dígitos, eles aceitam. Na hora de pagar qualquer coisa é uma confusão. Aqui temos que pagar a compra. Eu dei $11 e a funcionária calculou novamente. Eu não entendi muito bem. Então, após um novo cálculo, a moça disse que faltavam alguns centavos. Eu dei $1 e falei que ela poderia ficar com o troco. Aqui eles calculam o câmbio 2 vezes e cada vez dá um valor diferente, mas tudo bem, não tem problema. Vejam o que essa moça simpática fez. Ela me devolveu $1 e procurou nos próprios bolsos, mas não tem dinheiro. Então ela pede para o seu companheiro que empreste umas moedas e coloca na caixa registradora pela gente. Eu não acredito, ela abriu mão do equivalente a uma semana de trabalho, $1 inteiro, e deu pela gente. Na verdade, essa é a essência dos venezuelanos. Eles são capazes de roubar a mão armada e também de dar dinheiro a qualquer estranho. Olhem que curioso, o único lugar na Venezuela que se recusou a aceitar o dólar americano foi o McDonald's, que é americano. Vocês não aceitam dólares, né? Não. Além disso, o McDonald's daqui não parece um restaurante fast food. Tem apenas um cozinheiro e não tem nada pré-cozido. Por isso, a gente tem que esperar mais ou menos 20 minutos. Esse não parece um McDonald's normal. Olha só isso aqui. Isso é um Big Mac. Mas ele tem a metade do tamanho de um Big Mac normal. É muito menor. Isso aqui parece carne, mas é muito fina, quase microscópica. Esse aqui era para ser um quarteirão com queijo. Mas como podem ver, só tem um pedaço de carne e um pouco de cebola. Acho que eu já sei o que o sabor desse lanche me lembra. Um antigo pão branco soviético. Ao invés de usarem batata tradicional, como em toda a América Latina, aqui eles utilizam batata doce. Depois de passar um tempo no McDonald's, eu percebi que a maioria das pessoas não come aqui. Esse casal, por exemplo, ficou sentado assim durante meia hora sem comer. O espaço infantil está cheio de gente, mas não tem bandeja nas mesas. Vejam esses garotos, não pediram nada, só vieram brincar de graça porque aqui não tem nada a temer. Avisos como esses de proibido armas são vistos em muitos lugares, em restaurantes e shoppings, mas ninguém se importa.
A Venezuela tem o próprio restaurante fast food e essas são as tortilhas mais populares do país. Essa é uma comida típica venezuelana. Chama-se arepa. A carne e o abacate vão dentro desse pão chamado pita. É muito gostoso. O pão é feito com farinha de milho. Dizem que isso e a tradicional banana frita, que eles comem no lugar das batatas, são as principais razões pelas quais as mulheres venezuelanas possuem essas curvas tão maravilhosas. A Venezuela tem o maior número de vencedoras do Miss Mundo, o maior número de vitórias da história. As mulheres venezuelanas são consideradas as mais bonitas do mundo e não só pela parte da frente, mas também pela parte de trás. Essa curva e esse bumbum grande são tipicamente venezuelanos. Dizem que foram as venezuelanas que criaram a moda dos bumbuns grandes, essa forma tão avantajada para trás. Jennifer Lopez foi a precursora dessa moda. Logo vieram Kim Kardashian e as irmãs, e depois todas as demais. Dizem que nós podemos olhar para 3 coisas indefinidamente: fogo, água e o quadril de uma venezuelana se movendo. Como aqui os preços mudam o tempo todo, os cardápios nos restaurantes, eles são assim. Em vez de preços, eles têm uns códigos especiais. Junto com o cardápio vem uma folha que eles imprimem todos os dias, com os preços atuais de todos os produtos. É óbvio que a etiqueta com o preço, ela foi substituída, porque antes o valor era outro. Mas como tudo muda rápido demais, eles colocaram um novo preço por cima. A inflação na Venezuela é de 6.000%. A moeda local, o bolívar, não só desvaloriza como despenca. Mas o que isso significa? Em 2012, essa taxa de câmbio era $1 valia 2 bolívares. Em 2019, $1 valia 20.000 bolívares. Isso quer dizer 10.000 vezes menos do que antes. Por isso, essas cédulas foram retiradas de circulação e a moeda foi redenominada, de modo que o dólar voltou a valer 2 bolívares. Mas no final do ano, a moeda voltou a se desvalorizar e cada $1 chegou a valer 20.000 bolívares. Essa nota de 20.000 bolívares representa, na verdade, 2 milhões de bolívares antigos. Ou seja, o dólar subiu 1 milhão de vezes. No ano seguinte, $1 chegou a valer 4,5 milhões de bolívares. Isso equivale a 45 bilhões de bolívares antigos. Ou seja, o valor da moeda venezuelana despencou 22 bilhões de vezes ao longo de uma década. A propósito, recentemente, os zeros das cédulas foram eliminados novamente. Para conter a desvalorização, pelo menos um pouco, as autoridades proibiram a venda da moeda. É possível conseguir dólares nas ruas através de homens como esses aqui. E eu decidi falar com eles. O que vocês estão fazendo aqui, trocando dinheiro? Não, estamos trabalhando. Trabalhando. Há 1 ano e meio eles poderiam ser presos por isso. E ainda podem, mas aqui fazem vista grossa. Todo mundo sabe que a gasolina na Venezuela é praticamente grátis. Aqui está o preço marcado. 1 litro custa 2 centavos de dólar. Quando as pessoas enchem o tanque, não tem um frentista por perto. Muitas delas deixam dinheiro nessa parte. O que temos aqui? $10. Aqui mais 10. Isso é suficiente para encher um tanque, mas é tão insignificante que ninguém rouba. Também podemos ver em todos os lugares esses avisos de que é proibido a venda de gasolina em garrafas e galões. O problema é que existe um excesso de gasolina em Caracas e ela é muito barata. Mas fora da cidade não tem gasolina alguma. 1 litro custa quase $1, caso ela seja encontrada. Ou seja, em Caracas a gasolina é grátis, mas em outros lugares ela não existe. Agora em Caracas, cada pessoa só pode comprar 120 litros por mês a esse preço. Depois disso, o litro passa a custar 50 centavos de dólar. E as pessoas esperam por dias. Muitas chegam com cobertores, travesseiros e acabam dormindo no carro. Eu já nem sei mais. Eu acho que eu tô mais de 10 horas na fila. Sem sair? Sem sair pra canto nenhum, porque o tanque tá vazio. Essa é uma fila para pegar ônibus e ela tá ficando cada vez maior. Vai ficar gigantesca. Acontece que quase não tem mais ônibus rodando, estão cada vez mais escassos.
Aqui não indicam qual é o itinerário, porque mudam sempre. Tivemos que perguntar a um senhor que tinha informação atualizada. Ele também se encarregava de cobrar as passagens. A maioria dos motoristas e cobradores se nega a levar dinheiro nos ônibus, e não é de se estranhar. Esse é um típico ônibus urbano e está visivelmente velho. Ele parece um ônibus soviético. Não tem ar-condicionado, parece um forno, principalmente quando tem tantas pessoas dentro. Uma passagem de ônibus em Caracas custa 800 bolívares, cerca de 4 centavos de dólar. E esse transporte não é o pior. Essa é uma lançadeira venezuelana, uma caminhonete velha que leva o máximo de pessoas possível e custa 3 vezes menos. Com sorte, chegarão em segurança. As pessoas se espremiam nesse caminhão, estava abarrotado. As pessoas são deixadas nos pontos de ônibus. Elas precisam se virar como podem e são descarregadas igual um saco de areia. E mesmo assim, nem todo mundo tem dinheiro para pegar esse meio de transporte. Por isso, muitas pessoas caminham pelas estradas. É terrível, porque isso mostra a destruição de toda a indústria petrolífera venezuelana, de todas as refinarias. A gente chegou a ter a maior refinaria do mundo e hoje não conseguimos nem produzir o combustível que os venezuelanos precisam. Estamos no ponto em que o país mais rico em petróleo do mundo começou a importar petróleo do Irã. Esses são os funcionários da empresa petrolífera local aguardando a chegada do primeiro navio petroleiro. Viva Nicolás Maduro! Viva! Não só o refinamento de petróleo entrou em colapso. Quando a maior usina hidrelétrica do país quebrou, o governo culpou a pirataria americana. Mas será que é a pirataria que está fazendo com que os cabos do país inteiro entrem curto? Que as linhas de energia sejam sobrecarregadas e que as centrais elétricas estejam queimando? A Venezuela parece estar arruinando aos poucos. E não é por causa das sanções, ou apenas por causa delas. Nos últimos 20 anos, o governo fez pouco ou quase nada para melhorar a infraestrutura. E por isso ela está começando a morrer. Eu tenho aqui algumas velas por precaução. Nunca se sabe. Por isso estão sempre à mão. Eu as uso. Quando o apagão é de 30, 40 minutos ou 1 hora, não é grande coisa. Ninguém se preocupa. Mas nos últimos 2 ou 3 meses, houve vários apagões que duraram de 4 horas a 2 dias. Vladimir Stolyarov vive na Venezuela há quase 30 anos ajudando empresas russas a fazerem negócios aqui. Por mais estranho, apesar de terem investido menos aqui, eles gostam mais dos bielorrussos, porque investiram mais no campo social, construíram moradias. Eu mostrei uma área e eles construíram cerca de 5.000 apartamentos e uma escola. E em agradecimento chamaram a escola de Anton Makarenko. E os venezuelanos estudam aqui em uma escola presenteada pelos bielorrussos. Esses anúncios estão por toda parte. E dizem que o abastecimento de água permanecerá enquanto houver energia elétrica. Então não há água sem eletricidade. Se sai água da torneira, é um filete de água. Como não tem água, caminhões-pipa circulam pela cidade. Esse é o tipo de caminhão que leva água para a população. Mas é só para os ricos. A maioria das pessoas vão buscar águas nos canais ou diretamente nas valas que ficam ao lado das estradas. Eles dizem que é porque não tem eletricidade. Mas como pode não ter eletricidade no país que tem as maiores reservas de petróleo? É a mesma coisa que convidar o presidente para uma entrevista e depois não aparecer. Aqui vemos pessoas atacando um caminhão de lixo em busca de comida. 6 meses atrás, elas costumavam comprar carne estragada nos mercados e a deixavam de molho no vinagre ou no limão. Agora o limão é artigo de luxo e a carne podre é comida direto de sacolas plásticas. As pessoas fazem filas nos aterros sanitários esperando os caminhões de lixo. Uvas e umas batatas. Foi um dia bom para essa garota. Ela conseguiu encontrar um pacote de biscoito quase cheio. Ela teve sorte. Eu quero trabalhar. Mas como tá difícil alugar uma casa e deixar de viver nessas condições, toda noite, como pode imaginar? Eles vão continuar procurando comida à noite também. Aqui ninguém quer bolívares. Eles são literalmente piores que o lixo.
Vejam, esse é um clube privado no centro de Caracas. As vistas daqui são magníficas. Ele foi fundado por cantores em 1945. É um lugar luxuoso e é apenas para a elite. É bem possível não deixarem alguém entrar aqui mesmo pagando muito caro. Então vamos ver como vive a elite aqui. Tem papel higiênico apenas na entrada. Vamos entrar. Tem água corrente? Não. Isso significa que não tem águas nos vasos sanitários também. Eu não vou mostrar o estado em que eles estão, mas acreditem, é horrível. Para vocês entenderem a gravidade do que eu tô falando, eu vou mostrar o banheiro do Palácio Presidencial. Esse é o crachá que usamos para entrar, estão vendo? E aqui também não tem papel higiênico. Aqui. No Palácio Presidencial. Vocês acham que tem água na torneira? Claro que não. Essa foi uma das vezes em que fomos convidados para irmos ao palácio fazer a entrevista. Disseram que daria certo. Mas o assessor do Maduro era o único que estava nos esperando. Olá, como vai? Bem, obrigado. Que bom que fala português. Tudo bem. Eu falo um pouquinho. O assessor disse que a entrevista não seria feita naquele dia. Novamente. Mandamos buscar a esposa dele para passar uns dias aqui? Boa ideia, mas a entrevista só será amanhã. Será amanhã sem falta, ele acabou de confirmar. Isso me disseram ontem. Não é muito profissional da parte dele, né? Sim, eu sei. Eu entendo. Sim, mas infelizmente é assim. Nossa, eu não posso acreditar. Como é possível que eles não sabiam? Fomos convidados para fazer uma entrevista. Nos trouxeram ao Palácio Presidencial e depois disseram que o presidente não estava. E que a entrevista seria amanhã. Mas será que isso é verdade? Esse amanhã nunca chega. Isso é inacreditável. Eu não tenho palavras. Dia seguinte, amanhã. Esse é o Salão Simão Bolívar, que fica no Palácio Presidencial. É esplêndido e muito luxuoso. Essa é a cadeira em que Nicolás Maduro deveria se sentar hoje. E eu deveria sentar aqui, mas a entrevista não vai acontecer. Eles só nos convidaram para passearmos pelo palácio, mas para quê? Por que nos trouxeram à sala onde iríamos fazer a entrevista? Isso não tem explicação. Não faz sentido. Pelo menos vimos a grande coleção de presentes do presidente. Essa é a espada que Vladimir Putin deu para o presidente Nicolás Maduro. É uma galeria de retratos de Hugo Chávez. Hugo Chávez, vivo para sempre. Nós vemos muitas coisas luxuosas, como, por exemplo, esse lustre de cristais pendurado em um teto com detalhes em ouro. Esse é um típico apartamento dessas comunidades. Aqui é onde as crianças vivem e brincam. Isso aqui é a cozinha. E como era de se esperar, a geladeira está vazia. Eu errei. Quase vazia. A única luz vem dessa lâmpada. Não tem mais luz no apartamento. O lustre está assim porque as lâmpadas são muito caras. Arroz, feijão, macarrão. Lúcia Lopes nos mostrou os mantimentos que tem para a semana que vem. Bom, proteína mesmo, tipo carne, não. Vamos contar quantas crianças moram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem mais uma chorando em outro quarto. 8. O cachorro que tá latindo é dos vizinhos de baixo. Em cima desse forro de alumínio aqui, moram outras pessoas. Mora outra família. Um detalhe curioso, você nunca vai ver um guarda-roupa nessas moradias. As roupas são guardadas ou penduradas em todos os lugares ou até mesmo do lado de fora da janela. Aqui uns jovens tomando sorvete. Oi, gente. Prazer. Altair. Enzo. Como tá? Bem, tô bem. Que bom. Esse sorvete dele está num saco plástico e é feito com ingredientes bem simples. Eles colocam água num saco plástico, adicionam leite em pó, cacau, açúcar e colocam no congelador. Ninguém tem dinheiro para comprar um sorvete de verdade. E ainda tem uns biscoitos feitos com farinha de milho, cacau e açúcar. Nem sequer foram assados, mas talvez isso seja tudo o que eles têm para comer hoje. Vocês podem até pensar que a vida nessas comunidades é a pior, mas não é assim. As pessoas
pessoas vêm aqui em busca de uma vida melhor, porque nos lugares em que elas nasceram não existe absolutamente nada. As casas são feitas de barro, não há luz e todo mundo come banana em todas as refeições. A regulação estatal dos preços arruinou a agricultura. No país onde se podia colher 3 safras por ano, agora só existe fome. Pelo menos nas comunidades há luz, embora nem sempre. Algum saneamento e água, escolas para as crianças e, o mais importante, comida. Hugo Chávez começou a distribuir pratos de comidas e introduziu almoços grátis. Essa é uma refeição que todos os moradores das comunidades podem comer de graça. Às vezes, essa é a única maneira de sobreviver. Hoje tem macarrão, feijão e frango. Não parece muito fresco, mas está bom. Parece que hoje aqui vai ficar sem comida nenhuma, certeza. Enfim, essa é a vida dos que moram aqui. Valentim Santana nos leva ao lugar mais importante da comunidade, o centro de comando da milícia. Esse é o nosso centro de operações. Aqui podemos controlar toda a área. Aqui tem câmera, todo lugar tem câmeras. Muitas câmeras que ajudam a controlar toda a área. Então daqui vocês controlam a comunidade toda? A comunidade toda, as redondezas, incluindo o quartel na favela. Aqui eles têm máscaras de gás, capacetes militares e, é claro, uma infinidade de armas. Certamente disseram para guardarem as armas antes da gente chegar, mas não se deram ao trabalho de guardar as munições. Agora o Valentim vai nos mostrar o próprio território. Vejam essa vista magnífica da comunidade que ele tem da casa dele. Aqui tem uma estufa com vegetais, chiqueiro, galinheiro particular e até mesmo um crocodilo. Vocês ficarão surpresos com o fato de que as pessoas dessas comunidades adoram os combatentes das milícias. Eles não apenas atiram, mas também atuam como autoridades. Eles substituem até os médicos, especialmente agora, no meio da pandemia, quando não tem remédios nem nada. Nós entramos no hospital do Valentim e dos homens dele. Esse ambulatório é pra... A comunidade. Pro que as pessoas precisarem. E é grátis. Agora vamos acompanhar um homem e conhecer um garoto. Como é que você tá? Bem. Ele se chama Juan Carlos e está acompanhado pela tia. Todas as comunidades têm uma casa como essa, às vezes mais de uma. É basicamente uma casa para hóspedes e tem todas as comodidades. Atualmente é a casa do Juan Carlos. Essas casas são para as pessoas que vêm para Caracas, porque nos vilarejos onde elas moram não tem remédios, não tem comida, não tem médicos e por isso elas precisam ficar em Caracas. Juan veio de um vilarejo para uma consulta médica. Alguns dias ele quebrou o braço, mas isso não é nada comparado ao fato de que essa criança tem câncer no cérebro. Ontem ele teve uma consulta médica. Que não podem me operar. Que eles não têm... Como chama? O que eles usam com a letra A. Como chama mesmo? Não há agulhas. Vocês ouviram bem, não há nenhuma agulha para suturarem a criança depois da cirurgia. Não, eu não vou ficar muito tempo aqui. Se não me operarem aqui, eu vou ter que conseguir agulha. Porque aqui já me pediram agulha pra me darem ponto. É que lá... Se me mandarem pra lá, não sei no que vai dar. Se eu operar, vou precisar de um ar-condicionado. E lá não dá, faz muito calor. De noite quase não dá pra dormir naquele hospital. Tem baratas, é uma nojeira. Eu não consigo imaginar como essa criança tem forças para dizer tudo isso e sorrir depois. Apenas uma vez esteve prestes a chorar quando ele estava me contando sobre o pai morto e que a avó estava esperando por ele em casa. Eles podem ficar nessas casas de graça. Os membros das milícias os ajudam com comida, transporte e com tudo o que eles precisam. Enfim,
Quando vocês ouvirem que essas comunidades são perigosas, lembrem-se disso. Não que isso justifique os roubos e assassinatos cometidos pelas milícias, mas é que a vida é mais complicada, não é preto no branco. O líder da milícia Tupamaro, Alberto Carias, foi um dos mais empenhados combatentes na luta contra os traficantes de drogas na Venezuela. À sua maneira, é claro. Pra mim, quem vende drogas não tem direito a nada. Essa gente destrói a vida das crianças, dos jovens, dos velhos. Eles não têm direito a nada, não têm. Então, o que vocês acham das milícias? São boas ou ruins? Esse é o bairro mais rico de Caracas. Aqui as casas podem valer $1 milhão ou mais. Essa casa aqui, por exemplo, pode chegar a custar $15 milhões. Antes as grades não eram tão altas, agora elas são altas e têm cercas elétricas. O proprietário construiu um muro de mais de 2 metros. Depois ele percebeu que não era o suficiente e resolveu aumentá-lo mais 2 metros. O que faz essa obra parecer ainda mais impressionante nesse lugar, acreditem ou não, é um táxi velho e desmantelado que alguém abandonou aqui perto dessa casa. Você se lembra dos novos russos? Aqui há revolucionários bolivarianos. Todas as casas são deles. Os salários são simplesmente extraordinários. Todos sabem que o salário base inicial de um funcionário é entre 10 e 15 mil dólares. Os maiores. Digamos que os figurões daqui recentemente se bandearam para o ramo de alimentos. Quanto é o suborno por excesso de velocidade? $1? Sim, $1. Que loucura, né? Talvez $2. Espera, por excesso de velocidade? Não. Aqui isso não existe. É mais fácil te pararem se você estiver dirigindo e falando no celular. Uma vez eu fui parado por isso. Me pegaram. E quanto você teve que pagar? Nada. Só fomos a uma lanchonete e eu comprei umas garrafas de Coca-Cola pra eles. Você pagou um suborno com uma Coca-Cola, é sério? Sim, e também comprei uns doces pra eles. Algo assim. Aqui pode dirigir bêbado? Não, isso não é permitido. Mas eu moro aqui há 24 anos. Depende, sabe? Aqui eles te chamam de bêbado por qualquer coisa. Tipo, até se você abre a porta do carro e sai meio desequilibrado. Você viu essa foto na internet? É uma lista dos subornos que cobram aqui. Existe um especial de $4.500 para passaporte azul. O que é um passaporte azul? Esse passaporte azul é venezuelano. O problema é que ele custa $5 mil no mínimo. Ele custa 5 mil? E você tem que esperar um mês também. Se eu quiser renovar o meu passaporte, tenho que pagar $1.000. É a taxa oficial? É o suborno oficial. Não tem taxas. O passaporte é gratuito. Essa é a 4ª vez que viemos ao Palácio Presidencial. Não digam nada. Estamos de novo na sala de entrevistas e esperando há 1 hora. Trouxeram uma mesinha. Vejam quantas pessoas estão por trás das câmeras. Finalmente, Nicolás Maduro entra. Bom dia. Oi. Bom dia. Prazer. Muito prazer. Podemos começar? Senhor presidente, já estamos aqui há 2 semanas. Pode nos dizer, por favor, como pensa em resolver o problema da fome na Venezuela? Um pouco antes da nossa entrevista, o jornalista mexicano Jorge Ramos entrevistou o presidente Nicolás Maduro. Eu disse, deixe-me mostrar a realidade. E então eu mostrei 3 jovens pegando comida num caminhão de lixo. Perguntas assim têm consequências. Juan Guaidó não o considera presidente legítimo. Ele o considera um usurpador. O presidente interino o chama de usurpador. Um médico de família. Nós temos 3 médicos de família. Deixe-me mostrar o vídeo que eu fiz ontem. Saiba que essa entrevista não tem sentido nem pra mim nem pra você. Entendeu? Eu acho melhor suspendê-la. Agora estávamos na mesma posição. Veio o ministro das Comunicações, Jorge Rodrigues, e me disse: essa não é a entrevista que nós autorizamos. A equipe do presidente confiscou todo o material gravado, incluindo câmeras e outros equipamentos. Ele ordenou a apreensão de todas as câmeras, de todas as gravações. E depois, separaram o nosso grupo. Não podem fazer isso. Somos jornalistas e viemos fazer uma entrevista que estava agendada. E eles diziam, vieram na nossa casa e faltaram respeito.
Um grupo de agentes entrou e arrancou com violência a mochila que eu tinha. Eles chamaram uma mulher para que ela pudesse me revistar e conferir que eu não tinha escondido nada em nenhuma parte do meu corpo. Então, a senhora palpou os meus seios, colocou as mãos dentro das minhas calças. Eu fiquei muito furiosa. Estou dizendo que não foi medo que eu senti, foi raiva. Os jornalistas passaram quase um dia inteiro detidos no palácio. Atenção, queremos informá-los que nesse momento uma equipe de jornalistas da Univision, liderada pelo nosso colega Jorge Ramos, está detida no Palácio de Miraflores. Eles só foram liberados na manhã seguinte. Foram conduzidos de carro até o aeroporto e foram mandados de volta a seus países. Muito tempo depois, Jorge Ramos conseguiu recuperar as imagens e só porque tinha amigos na equipe de Nicolás Maduro. E a gente estava lá no mesmo lugar fazendo a mesma pergunta. Senhor presidente, o senhor pode falar um pouco sobre a pobreza e a miséria aqui? A Venezuela enfrenta uma luta permanente por justiça e igualdade. Uma luta contra a pobreza e a miséria. Infelizmente, em meio ao cerco econômico, ao bloqueio, conseguimos manter o espírito de luta contra a pobreza e a miséria. Conseguimos manter a assistência ao povo. Temos um programa único no mundo. Levamos cestas básicas a 6 milhões de lares. Isso é único no mundo. É um programa que nasceu no calor da guerra econômica contra a sabotagem econômica. 6 milhões de pessoas recebem. Mas como é possível sobreviver aqui se 1 quilo de batatas custa $2 e um salário mínimo custa $10? Eu já expliquei. Temos um programa de proteção ao emprego, de proteção à renda. Um programa especial chamado Carne da Pátria, que protege mais de 6 milhões de famílias. Temos um programa chamado Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Como vocês podem ver, não há problemas na Venezuela. Surpreendentemente, nos deixam ir sem dramas. Aparentemente, é um gesto amigável para com a Rússia. Há uma questão fundamental. A Rússia apoiou a Venezuela em várias ocasiões. Nós também vamos viver assim? Porque, de fato, há sim muita coisa em comum entre os dois países. A Venezuela é um país petrolífero, a Rússia também. Na Venezuela, houve apenas 2 presidentes nos últimos 20 anos. Na Rússia também. Os venezuelanos não têm boas relações com os Estados Unidos. A Rússia também não está num bom momento com eles. Então, talvez em breve haverá fome na Rússia também? Isso é apenas uma questão minha, mas há uma grande diferença entre a Rússia e a Venezuela. Tudo isso será solucionado. Não se preocupe. Esse é Hugo Chávez tentando resolver os problemas econômicos do país. Uma loja aumentou os preços, expropriada. Os apartamentos são muito caros, expropriados. Um fazendeiro não está fornecendo carne para o mercado, fazenda expropriada. No final, eles expropriaram tudo. Ótimo, todo mundo feliz. As pessoas compartilhando tudo, mas baixar os preços, isso não. No país onde o verão dura o ano todo, agora se morre de fome. Aquele edifício ali é um hotel para levarem mulheres e é chamado de Aladim. E os proprietários são árabes. Eles são árabes? Sim, eles têm uma rede de hotéis desse tipo em todas as cidades. Não é aconselhável andar pelas ruas de Caracas à noite, principalmente como eu tô fazendo, com o celular na mão. Eu posso ser roubado, ou na pior das hipóteses, podem me matar e roubá-lo depois. Então, se vocês estiverem assistindo a esse vídeo, ele pode ter sido editado pelo meu cinegrafista. Jeans velhos, camisetas, tênis, é um mercado ilegal nas favelas de Caracas. Aqui se vende de tudo. Aqui vemos a um homem que vende celulares roubados. Nesse lugar você pode encontrar de tudo, desde celulares, roupas, armas, drogas. Não há uma noite sem tiroteios por aqui. Assim que funciona. Esses homens cobrem os rostos. Eles não podem dizer seus nomes. Eles são traficantes de pessoas. Você tem que ficar esperto para malandro não subir.
Eles também sofrem as consequências da crise. Vejam que um deles usa como arma um cano. Tem que encaixar como ele nos mostra, depois carregar com um foguete incendiário. A gente tem que se virar, não tem jeito. Essa é a nossa vida. Temos que andar com muito cuidado, senão a gente roda. E atrás de grana desesperadamente para poder sobreviver com um pouco de dignidade. A gente tem que roubar para comprar bala, tá ligado? A vida normal começa à noite. As pessoas saem do trabalho, vão a um bar ou vão jogar dominó. É verdade que aqui é muito perigoso para um estrangeiro. Então o conselho que eu dou é, por favor, nunca me imitem. No entanto, se você souber jogar dominó, passará despercebido. O dominó é a principal fonte de entretenimento na Venezuela. Mas esse homem nos mostrou uma coisa muito interessante. Uma vodka feita com um cacto local que se chama cocuy. Ela é vendida em barris e simplesmente pode matar. Isso mesmo, o cocuy é uma bebida tipicamente venezuelana feita a partir da planta agave verde. Por isso, às vezes, é chamada de tequila venezuelana. Mas acreditem, é muito melhor. E não é possível encontrá-la fora da Venezuela. É isso mesmo, a Venezuela é rica não só em petróleo. Há muito mais o que ver por aqui. Como a cachoeira mais alta do mundo, a Salto Ángel, com quase 1000 metros de altura. Salto Ángel é uma das maiores atrações turísticas da Venezuela. Mas visitar as cataratas não é tão simples. Ela se encontra em uma área isolada. As praias oferecem vistas realmente espetaculares. Você pode pescar no rio Orinoco e aproveitar as dunas. A arte de rua de Caracas é uma das mais bonitas do mundo, principalmente nas comunidades. Ali está o Jesus armado que mostramos. E artes abstratas como essas, você pode andar o dia todo e aproveitar. O rap venezuelano é um show à parte. Há muitos garotos talentosos aqui, é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa grande aventura tanto quanto eu. Deixo vocês com um autêntico gangster venezuelano. Fin de semana y esto es una rutina. Soy en Pampanga y 2 tirados en la esquina. Fin de semana y esto aquí se pone mal, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que batallar.